Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo Garcês, eu sou ilustrador e hoje eu vou trazer para vocês uma aula que eu estou fazendo para o YouTube. E essa aula, o objetivo dela é explicar um pouco como funciona a luz e a sombra. Então a aula é sobre a anatomia da luz e a sombra. E muita gente tem dificuldade em conseguir aplicar um volume, de tentar passar um desenho que é 2D, ele tem esse aspecto mais tridimensional. Então, não basta só você entender a perspectiva. Além da perspectiva, você tem que entender também a, quais são a relação de luz e sombra. Quando ela acontece, quando ela não acontece, qual é o ângulo que aquela luz está sendo incidida na figura. Então, aqui eu não vou trabalhar com cor, vai ser só preto e branco. Vou trabalhar aqui principalmente na parte de valores, que é muito importante para você conseguir definir o claro e o escuro numa ilustração. Tá? A aula de hoje, por mais que ela pareça introdutória, ela não é tão simples como se parece. Por quê? Porque mesmo você utilizando figuras básicas para você começar aí na pintura, até indico começar com figuras básicas, né? Esferas, cilindros, tá? Parece uma coisa simples, banal, mas muita gente acaba atropelando esse assunto e acaba não aplicando isso no trabalho diário. Aí. A pessoa trabalha com isso, mas ela não consegue passar essa tridimensionalidade ou a profundidade, né? Também você pode utilizar a luz para isso. Então, eu vou começar aqui na aula falando um pouco sobre valores. Tá? Eu já tenho a aula aqui pronta, basicamente, então é só ir explicando, né, o que seria. Tá? O que é o valor numa pintura? Na verdade, o valor, quando se fala de valor, é uma unidade de medida de claro e escuro. Então, quando você tem ali uma figura, depende qual seja, um personagem, um retrato, um, qualquer coisa, né, um objeto, você vai conseguir, você consegue entender onde ele está no espaço, entender o tipo de luz que está sendo incidida nele, né, a partir do tipo de, vamos dizer assim, quantidade de luz que está sendo aplicada. Tá? O mundo onde nós vivemos, se não tivesse a luz, seria tudo escuro. Né? Então a luz revela o objeto. Né? Na verdade, não é a sombra que ela marca um objeto, não. A luz que ela se incide em tudo, então a gente consegue ver. Né? As cores que nós vemos aqui, tudo que nós vemos nesse mundo, é a luz que revela. Né? Os fótons incide no objeto e ele retorna nos nossos olhos, né? Nossos olhos captam esse fóton e a gente consegue interpretar, né? Saber o quanto brilhante, né? Quanto iluminado aquele objeto está pela quantidade de luz que ele entra na nossa retina. Tá? Essa parte aqui não é uma parte que eu tenho tanto domínio, né, na parte de explicação científica disso, mas é basicamente isso, né? Nosso obturador, nossa visão, recebe essa luz. Tá? Então, esse valor, né, seria essa escala de intensidade da luz, que vai do branco puro, né, até o preto total, né, o preto puro. Então, a gente tem uma graduação que a gente coloca aqui, que é infinita, mas para critérios aqui de estudo, é uma graduação que coloca do 0 ao 10. Né? 0 representa o escuro total e o 10 o branco total. Tá? Imagina que o Sol, né, tá lá, está incidindo. Vamos pensar num estúdio. Né? Tem aqui um estúdio e tem uma luz, um holofote jogando para uma mesa, né, a luz. E esse holofote, ele tem uma intensidade de 10, tá? Pode ser menos, mas é só para ilustrar. Então, essa intensidade de 10 está se incidindo nessa mesa, né? Ela sai com 10 desse holofote, e a partir do momento que ela vai descendo essa luz, ela vai perdendo um pouco dessa potência.
Então, a luz do Sol é a mesma coisa, tem uma potência, pela distância que a gente está do Sol, essa potência ela é reduzida, tá? Então, dependendo da distância que você está do ponto de luz, essa figura ela vai ter uma intensidade maior ou menor, ela vai estar recebendo menos ou mais luz, entendeu? Mais fótons ali que estão batendo na superfície, certo? Então aqui, na verdade, primeiro é o entendimento dessa escala de valores. Então você tem essa escala, né? Essa escala ela tem esses extremos, né, de 10 e 0, né, os extremos aqui da, dessa escala, e tem todo esse meio aqui com os cinzas, do ponto mais escuro até o mais claro. Tá? Então, esse aqui é o primeiro entendimento. E aí eu coloquei aqui, quanto mais alto o valor, mais brilhante. Então, quando se fala, está se usando um valor muito alto. Então, está mais brilhante, está mais iluminado naquela figura. Tá? Então, esse aqui é o primeiro entendimento dessa escala. Por que isso é importante? Porque você tem que ter, a todo momento, independente se está usando cores ou escala de cinza, ter essa noção de como está o contraste entre o claro e o escuro na tua figura. Certo? Por quê? Porque, porque esse contraste ele vai dar ou a dramaticidade, dependendo se for um retrato, né? Ou vai conseguir marcar muito bem as áreas do rosto. Certo? A forma da gente identificar uma figura, saber se uma área é lisa, se uma área é rugosa, se uma área ela tem uma sombra muito alongada ou não, ou tem áreas que estão totalmente escuras. Imagina uma pessoa que tem um chapéu de palha, está sombreando aquele rosto. Quanto de intensidade aquela sombra estaria naquele rosto? Considerando a posição que ela está daquela fonte de luz. Então, isso é muito importante, tá? Ter esse entendimento. E agora aqui, eu vou mostrar para vocês aqui fiz aqui um exemplo, né? Essa imagem aqui é uma imagem que eu peguei na internet, né? Tem um site, um método também, a Saro, que chama, que tem essa cabeça aqui, que aqui tem os entendimentos aqui, da onde a luz está batendo, onde tem a sombra. Então aqui é só mesmo para vocês entenderem é, o básico aqui. Então eu criei esse desenho desse holofote aqui, apontando. Claro que aqui é muito. É só para vocês entenderem a posição, tá? Isso aqui não está representando a realidade. Então, só para vocês entenderem que a luz está vindo aqui da esquerda de uma forma mais superior, né? De cima, e ela pega com intensidade essa parte aqui da testa do personagem e pega também em toda a lateral esquerda do rosto, com maior intensidade. Do outro lado, como a luz ela tem ela se dissipa pelo ambiente, né? A luz ela não vai simplesmente só um raio de luz, vamos dizer assim, direto num ponto. Ela, de forma mais difusa, ela se espalha pelo ambiente. Então, ela bate nas paredes, bate no chão, bate em objetos e retorna para a figura, iluminando outras áreas. Você pegar, por exemplo, uma bola vermelha e botar perto do seu rosto, você vai ver que parte dessa luz que bate na bola retorna no seu rosto. Então você vai conseguir ver parte desse vermelho, dessa bola, né, perto do seu rosto. E aí, depende do objeto, se ele for menos ou mais reflexivo, né, ele vai interagir mais com esse ambiente. Então, eu vou explicar aqui os 5 pilares, tá, da anatomia da luz e da sombra. Então, eu falei sobre valores primeiro, né, que seria a intensidade dessa luz, da sombra. E vou falar agora dos pilares, que seria a forma como a gente vai nomear a interação dessa luz e da sombra numa figura. Então, a gente tem como primeiro, né, que a gente chama de destaque. Eu coloquei os nomes em inglês aqui só para
se você for fazer uma pesquisa na internet, você acaba achando mais informação em inglês, né? Então, eu coloquei aqui alguns termos em inglês, mas não se apegue a isso. Vamos pensar só um nome em português mesmo, tá? Então, a gente tem as áreas de destaque. O que seriam as áreas de destaque? Imagina que você tem esse holofote apontado para um rosto, ou para uma esfera, ou qualquer coisa, qualquer objeto. Nessa área onde ele está com o plano mais voltado para esse holofote, é a área onde vai receber mais luz. Então a gente vai chamar de destaque ou highlight. Você pode ver que no rosto, se olhar para um retrato, você vai ter uns pontinhos ali onde, principalmente se essa superfície for mais brilhosa, for mais reflexiva, ela vai ter um ponto que vai refletir muito essa luz. Então a luz ela bate com mais intensidade ali, naquele ângulo, e, por exemplo, na pontinha do nariz, nos lábios, né, que são normalmente mais, tem um pouco mais de brilho, né, na testa. Então ali você vai ter ali uma reflexão maior, então onde vai pegar com mais intensidade essa luz. Então se a luz está saindo com, por exemplo, com 10 de potência, pode ser a luz do sol, o artificial, como eu coloquei aqui, né? Ela vai bater ali com 9 ou 10, né? Mas vamos botar que ela saiu com 10 e bate com 9 de intensidade naquela área, certo? Então, entre 9 e 10, a gente tem a área de highlight, certo? De destaque. Depois, nós temos a luz principal, que é a área onde, de forma mais uniforme, a luz está sendo incidida ali. Tá? Então, se a gente tem uma figura que tem ali nessa área de destaque com 9, na área da luz principal, da fonte principal, a gente vai ter ali 7, 8, mais ou menos. Tá? Vocês estão conseguindo entender? Porque assim, é meio complexo, né? Mas de forma instintiva, né? De forma instintiva, você tem que ter essa noção, essa ideia, né? De qual a potência que está batendo ali na figura. Então, essas áreas de luz principal, né, que eu vou marcar aqui, como essa área aqui do. Eu vou marcar com uma cor diferente para simplificar. Então, esses planos aqui, ó, onde está mais iluminado o rosto, é onde a luz ela bate com maior intensidade. Tá? Essa figura poderia ser um cubo, para explicar. Na parte superior do cubo, estaria mais iluminado. Na parte na lateral estaria um pouco menos iluminado. E na parte traseira estaria ou totalmente preto ou uma cor muito mais ali, uma sombra, né, mais escura, mas não totalmente. Então, você vê que essa área que pega com maior intensidade é a área da luz principal. Depois da luz principal, nós temos o meio tom. Tá? O que é o meio tom? É o tom que não está tão voltado para a luz e ele recebe a iluminação, vamos dizer assim, difusa. O que é iluminação difusa? Como eu expliquei, você tem um objeto que está numa mesa, as paredes, vamos dizer que são brancas. A luz que bate nessa mesa e a luz que bate nos outros objetos, elas são também refletidas e acabam passando, né, pela figura. Então, não tem só uma luz e sombra, não é só isso. Numa figura você tem esse meio tom, né? Esse meio tom, ele é a luz difusa. Então, se você ver, vou marcar de outra cor para vocês entenderem. Toda essa área aqui, tá? Tá vendo que ela tá recebendo luz, mas ela não está recebendo luz de uma forma tão intensa, tá? Mas mesmo assim é uma área iluminada. Tá vendo? É uma área iluminada, ela não está na sombra totalmente, mas ela pega essa luz mais difusa, mas pega a luz também. Então a luz ela sai com a potência
Quando ela chega no meio tom, ela já está pegando ali com 5,6 de potência, mais ou menos. É metade, né, desse... Você vê nessa régua que eu fiz aqui, né? A metade aqui, 5,6, seria desse meio tom, tá? Tá claro até aqui? Então, eu vou seguir agora para a sombra. Então, a gente tem aqui a sombra principal, né? O Core Shadow, tá? Que seria essa área, toda esta área que está voltada para um ângulo oposto. Então, como é que você define isso? Sabendo a posição que está essa fonte de luz, pode ser a do Sol, né? Ou artificial, como eu falei, e toda a área que está do outro lado desse ângulo, eu vou explicar melhor quando a gente estiver usando uma esfera como exemplo, no slide seguinte. Toda essa área aqui, que eu vou riscar, é a área que está mais distante da área iluminada. Então, essa sombra ela é feita a partir... Então, os raios eles descem, né, por aqui, batem na superfície, e aqui eles continuam... Quer dizer, eles são bloqueados, né? Eles são bloqueados numa área, então cria essa marcação no rosto dessa figura. Então, note que a sombra ela não está totalmente preta. Por quê? Porque a sombra ela recebe também parte dessa luz da fonte principal. Tá? Esse fundo está escuro aqui propositalmente, né? E não tem uma mesa aqui, uma superfície, mas essa luz que está sendo incidida, ela vai rebater de forma difusa, de forma mais... que vai iluminar a sombra. Né? Por isso que nós vemos, quando a gente vê uma sombra, a gente não vê a sombra preta. Não, a sombra ela só nessa questão de valores, né? Ela está numa graduação ali que não é zero. A sombra ela vai ficar ali em 2 e 3 nessa escala de valores, mais ou menos ali. Claro, se você tiver num ambiente que é muito escuro e pouca luz, então você cada vez mais vai ser mais próximo do preto. Você tem pouca luz incidindo. Né? Eu estou considerando aqui um ambiente onde você tem uma luz ali de intensidade, né? Que você consiga iluminar bem um ambiente. Tá certo? Vamos seguir agora aqui para a luz refletida. Né? Que a luz refletida, o que, que é? Basicamente, como eu falei, você tem uma sombra e essa sombra ela vai receber parte dessa luz. Então, se você tem ali uma superfície, parte da luz que está batendo na superfície vai ser refletida numa figura. Você pode ver, por exemplo, quando as pessoas que vão, por exemplo, tirar foto num deserto ou numa área de gelo, você vai ver que a sombra da pessoa não é uma sombra, a sombra da pessoa é colorida, né? Porque a luz bate, por exemplo, no deserto e joga aquele vermelho laranjado na sombra da pessoa. Ou então, por exemplo, se você estiver num local onde não tem, por exemplo, de dia, né? Quando você está numa área que a luz não está sendo incidida direto, aquela luz ou aquele azulado, né? Que é do céu, se o céu estiver limpo, ele vai refletir na sombra da pessoa. Então é assim, é um assunto meio complexo mesmo, tá? Eu estou entrando ainda no preto e branco, não estou entrando em cores. Mas eu quero que vocês entendam que essa sombra, essa luz, ela vai ser refletida, né? No parte dessa luz, essa potência dessa luz, ela vai ser refletida na figura. Seguindo agora para os tipos de sombra. Então aqui a gente tem dois tipos de sombra, basicamente. Tem a sombra projetada, que aí você tem o ângulo onde tem uma superfície, e aqui na verdade você tem ali um ângulo que é gerado através da sombra incidindo no objeto. Então, no rosto, no caso aqui, está mais geométrico, né? É um pouco mais fácil de se definir
a sombra, mas dependendo do objeto que você vai fazer, ou do tipo de rosto ali, no caso se for um retrato, é um pouco mais complicado em definir as áreas de sombra. Né? Quanto mais complexo, né, uma figura é, mais complexo é para fazer uma sombra. Então, é, é importante você ter esse entendimento para você ter mais ou menos ali uma ideia de como vai ser a sombra. Não precisa ser um negócio hiper realista, hiper. Na verdade, o importante é que você consiga passar uma ideia ali, né? A não ser que você está fazendo um desenho que precisa de um hiperrealismo, mas na maioria das vezes é só você entender basicamente ali a posição, a direção dessa sombra. E tem a sombra de oclusão, tá? O que é a sombra de oclusão? É a área onde, vamos dizer assim, a sombra ela está mais concentrada. Então, quando você tem dois objetos que estão juntos, o mais próximo possível um do outro, você cria ali como se fosse uma linha. Então, a única forma de ter linhas, vamos dizer assim, numa figura que é tridimensional, né? Porque no mundo real não existe linha, né? A gente faz linhas no desenho, mas no mundo real não existe linha. A linha que você pode definir como uma linha é a área onde você tem dois objetos sobrepostos. Então a luz ela não entra nessa fresta, nesse risco ali, onde você tem esses dois objetos sobrepostos. Por exemplo, você tem ali um cubo sobre uma mesa, tá? A área onde você tem ali esses dois objetos juntos, tem uma área como se fosse ali que é mais escura. Então a luz, a sombra ali, ela é muito preta, porque é a área onde a luz não entra de jeito nenhum. Entendeu? Por exemplo, você tem dois dedos. Se você pressionar um dedo no outro, você vê que cria uma linha nesses dois dedos, porque é a área onde a luz ela não consegue incidir ali. Então você cria essa, essa sombra mais escura e você divide os objetos. Então, esses são os tipos, né, os pilares aí, os cinco pilares, que são esses cinco, né, e tem esses dois que são, na verdade, a sombra projetada e a oclusão, uma explicação aí do tipo de sombra. Né? Beleza? Vou seguir agora aqui para um outro slide. Então, aqui nesse slide, a gente tem uma explicação um pouco mais clara e prática de como é essa interação do objeto com a luz e a sombra. No caso aqui, a gente tem uma esfera, eu separei, dividi ela em planos. Então, a gente tem aqui cada um desses planos voltados para uma posição. Os planos que estão mais voltados para a fonte de luz, ela vai receber mais luz do que os planos que estão voltados para o outro lado, certo? Porque a luz ela não é linear, totalmente linear. Ela, por mais que ela saia de um ponto, tem um ângulo onde pega mais luz, ela vai se dissipando também para as laterais. Então, a gente tem um cone, na verdade, aqui de luz, onde o meio tem mais intensidade e nas bordas menos intensidade, certo? E tendo esse plano, essa direção desse plano, a gente consegue definir mais ou menos o meio dessa esfera. Então, nós teria esse aqui um ângulo de 90 graus e teria o outro lado também com ângulo de 90 graus. Então aqui é basicamente matemática, né? Então a área que está para o outro lado, ela está na escuridão, que é o ângulo mais distante, certo? E a gente tem toda essa área aqui iluminada, que é a área que está mais voltada para a direção do holofote. Aqui é só uma simulação, tá? Esse holofote aqui, ele não está na posição correta, né? É só mesmo para vocês entenderem essa relação, ok? Eu vou tirar a legenda e vou explicar cada uma dessas áreas. Mas só para vocês entenderem aqui a, a ideia. Então, a gente tem
essa área iluminada, toda iluminada, que vai até esse limite aqui, e aí já entra na área de sombra. E a gente tem essa sombra que vai ser projetada a partir da figura e do ângulo que ela está em relação à fonte de luz, tá? O objeto. Então, essa sombra ela vai ser jogada para trás e vai respeitar a posição da fonte de luz no objeto, ok? Então, assim, a complexidade está em você conseguir entender onde está no espaço tridimensional essa fonte de luz, o quanto de intensidade ela tem, tá? E o quanto que ela vai deixar, vai clarear aquele objeto. Porque, por exemplo, aqui eu estou usando uma esfera que seria ali meio acinzentada mesmo, né? Mas se fosse uma esfera totalmente preta, como é que seria essa interação? Se fosse uma esfera branca, como é que seria essa interação? Né? Então, você tem que entender, além dos valores, o quanto aquele objeto ele vai clarear, né? Dependendo da potência dessa fonte de luz. Entendeu? Então, é algo um pouco complexo mesmo, é meio complexo de entender. Então, por isso que precisa de estudar esse assunto. Ok? E agora aqui, deixa eu só tirar aqui essa renderização. Eu fiz aqui ela mais simplificada também. Tá? Então, vamos lá. A explicação é o seguinte. As áreas de destaque são as áreas que estão mais voltadas para a fonte de luz. Então, as áreas que vão receber mais iluminação. Tá? Se for uma superfície reflexiva, ela vai refletir praticamente branco ou quase branco, um cinza bem clarinho, né? essa luz. E tem que entender a potência, tá? Aqui, no caso, vamos considerar que a luz está saindo com 10. Quando ela chega nessa área de maior brilho, ela chega com 9, tá? Ou 10 mesmo, dependendo da distância, mas vamos botar como 9. Ela sai com 10 e vem perdendo potência. Chega aqui com 9, ok? E aí depois temos a área da luz principal, que vai pegar basicamente toda essa área aqui, ok? Essa luz principal, ela já vai cair um pouco mais de intensidade, porque como eu falei, existe aqui planos e cada plano está para uma posição. Então vai ter aqui ângulo que vai pegar um pouco menos de luz. Até também pelo cone da, da luz que está se incidindo no objeto. Tá? Então vai ficar aqui com 7, 8, mais ou menos, aqui de potência. E aí nós vamos para o meio tom. Né? O meio tom também é a área iluminada. Então ela fica ali com 5 e 6, na metade, mais ou menos, daquela escala. Certo? E aí temos a sombra própria, ou core shadow, a sombra principal, que já é o outro lado, o lado oposto a essa luz, que seria metade, a outra metade, ela vai estar em escuridão, certo? Então, essa sombra, tá, considerando aí já a interação da luz no ambiente, vai ficar ali entre 2 e 3 de valor, ok? E agora a gente tem a luz refletida. A luz refletida é interessante porque vai depender da intensidade, vai depender do quão claro é a superfície que a luz está incidindo ali, certo? Mas um detalhe é, a luz refletida não pode ser maior do que o meio tom. Por quê? Porque o meio tom, ele vai bater com 5 e 6, certo? Ela não pode chegar na reflexão, chegar aqui embaixo, deixa eu riscar aqui, para poder refletir aqui com mais de 5.
Entendeu? Não, não pode. Na verdade, com mais de 4, né? Que aqui é em relação ao... Então ela vai descendo, descendo, perdendo potência. Quando ela chega aqui e retorna, na verdade, não só o da mesa, né? Mas todas as superfícies e vão retornar para cá, o que acontece? Ela vai estar na reflexão com menos, com 3, 4, certo? Então aqui é um ponto importante. Se a sombra própria ela está com 2 e 3, é bem mais escuro, né? A luz refletida ela tem que ser menor do que o meio tom, certo? A sombra projetada, aqui é uma matéria interessante. Isso aqui já entra mesmo cálculo. Mas, para a gente que vai pintar, é mesmo a gente entender a posição que está, nossa fonte de luz, e entender qual é essa projeção. É que é mais complexa dependendo da figura, né? E da superfície que está sendo projetada. Se tivesse aqui, por exemplo, atrás dessa esfera, um outro objeto, como é que seria a sombra projetada nesse objeto? Então, é uma matéria complexa mesmo, tá? Mas para a gente na pintura, a gente não precisa passar um hiperrealismo, a não ser que realmente precise, né? Seja algo que é fundamental para o trabalho. Mas é bom a gente só entender mesmo qual é essa relação aí de projeção dessa sombra. E a sombra ela vai ter mais escura do que o objeto. Então, a sombra projetada ela vai ficar entre 1 e 2 de sombra, de área mais escura. E a gente, para finalizar, tem a sombra de oclusão. Eu já expliquei. Ela é, na verdade, a sombra é uma linha que se forma onde a sombra se esconde ali, porque é um ângulo ali onde que é muito difícil entrar luz. Entendeu? Quase não tem reflexão de luz nessa pequena fresta. No caso aqui, o objeto, que é a esfera, e a mesa. Então a gente tem aqui uma linha que divide, separa um objeto do outro, e é uma linha muito escura, que vai ficar ali entre 0 e 1 na escala. Entendeu? Como exercício, para quem quiser fazer, pode fazer esferas, né, cubos, cilindros, né, e ir posicionando esse holofote em ângulos diferentes para você entender essa relação de luz e sombra. Tá? Também você pode fazer também com um rosto, né? Uma figura. Nem aqui, ó. Você vai ver aqui, são exemplos de cabeça com posições diferentes de luz. Eu vou fazer só vou riscar aqui para vocês entenderem, né? Então aqui, ó, nessa primeira aqui, é onde está vindo o ponto de luz? Está vindo de baixo. Então vem aqui, ó, tem uma luz sendo incidida aqui na parte de baixo do rosto. Aqui, mais central, né? Meio lateral, quase central. Aqui, ó. Então você tem aqui a direção da luz, né? Então aqui você tem a luz mais difusa, essa luz, uma luz bem frontal, né? Aqui mais frontal. Aí a gente tem bem lateral aqui, né? Traseiro, de cima, mais meio de trás, né? Então você tem que ter esse domínio de entendimento. Você vai ver uma figura e você consegue entender qual é a posição que a luz está sendo incidida no objeto, tá? Aqui ainda está no modo mais fácil, por quê? Porque só tem uma fonte de luz, né? Tem só uma. Mas se tiver uma segunda fonte de luz, já complica mais, né, a ilustração. Beleza? Então aqui, ó, já você entender, né, esse holofote em posições diferentes do rosto, né, um rosto mais virado e tal, só para você ter essa visão, né? E agora, eu vou falar de um outro detalhe aqui, tá? Vamos lá.
Temos aqui duas imagens da mesma pessoa, só que com potências de luz diferentes, tá? Então a gente tem aqui uma luz direta, uma luz do sol, que está pegando aqui, vindo bem de cima, né? Do rosto, pegando bem na frente, na parte central do rosto aqui, vindo mais de cima. Então você vê como está bem mais claro comparando com a segunda, que é uma luz com potência menor, tá? Só que a gente tem aqui uma luz mais difusa. Então você vê como as sombras aqui estão mais... As sombras mais marcadas, porque é uma luz direta. Olha a sombra do nariz como está marcada. Tá? E aqui a gente tem uma sombra que está mais difusa. Por quê? Porque a gente tem uma potência menor e a luz está sendo refletida de forma mais difusa nessa figura. Entendeu? Tem até um outro ponto aqui, não? Então a gente tem uma luz que vem daqui, de cima, né? Vou botar assim, tridimensional. Né? E tem uma outra luz que está pegando nessa lateral aqui, tá? Mas esquece essa outra luz, só para vocês entenderem. Vou colocar em preto e branco para vocês verem que como o primeiro rosto ele está com um valor muito... Ó, o valor do rosto. Ó, compara com o segundo. Tá vendo? Não sei se no vídeo dá para ver a diferença, né? Mas você pode ver até a sombra do primeiro ou a sombra do segundo. É um pouquinho menor. No caso aqui eu peguei a área bem mais escura, né? Pegar no primeiro até estaria também mais escuro. Olha o olho. Entendeu? Vamos seguir aqui na próxima imagem. Ah, legal. Interessante como a luz, né, e a sombra, você consegue criar uma leitura, né? Você vê que aqui só tem dois valores, né? O branco e o preto. Eu coloquei aqui coloquei para vocês entenderem isso. Você consegue marcar bem, né, uma figura só com a sombra. Você não precisa ter a leitura completa, mas se você entender a luz e a sombra, você já consegue criar bons contrastes, né, numa pintura, num desenho. Desenho não, nós ensinamos uma pintura, né? O foco aqui é a pintura. Então, aqui só para vocês entenderem um pouco esse entendimento. Tá? Vamos seguir. Então, aqui a gente tem uma pintura do John Singer Sargent. Que na verdade, eu coloquei aqui como uma boa referência para que vocês entendam bem essa relação de valores. Tá? Vou botar aqui uma outra imagem. E vou colocar em preto e branco. Então aqui você consegue entender a imagem, né? Por mais que ela esteja em cores, você vê que os valores estão muito bem definidos. Né? A área clara, a área da luz mais difusa, a área de sombra, a área de reflexão, né, dessa sombra. Então você vê como o artista ele consegue manipular muito bem isso para que ele consiga revelar a, a imagem, né? Ou poderia ser até uma escultura, mas a ideia é que você entenda como revelar tridimensionalmente uma... Não é a questão só de fazer... Ah, vamos fazer realista. Não, a questão é você entender como são esses aspectos da luz e da sombra. Deixa eu voltar aqui. É só mesmo para vocês estudarem esse artista. Procura lá no Google, né, esse artista e começa a olhar, ver as imagens dele. Também você pode tentar pintar, né, alguma coisa que ele fez ali, né? Principalmente esses retratos são... Pode fazer uns estudos muito legais, né, mais simplificados mesmo. Não é o objetivo fazer exatamente o que o cara fez, só você entender
de uma ideia geral de como trabalhar aí com a pintura. Aqui é mais duas imagens, tá? Ver como essas áreas de highlight que ele pinta aqui, né? Ó, vou colocar em preto e branco. Ó. Ver como ele consegue, basicamente só com uma fonte de luz, ele consegue definir muito bem, aqui como está preto e branco, deixa eu botar em cores, como ele consegue definir muito bem, ó, a estrutura do rosto só com essas sombras projetadas aqui, ó, tá vendo? Esse aqui seria o Core Shadow, né? Sombra principal, certo? Então, no outro rosto é a mesma coisa. No caso aqui eu já estou mostrando com cores, mas é só para que facilite aí no entendimento, tá? Porque mesmo na cor você tem esses mesmos valores. Então a ideia é que você entenda o que são os valores e consiga escolher as cores de forma harmoniosa, tanto com os valores, né? Tanto com contrastes, né? Tudo isso, tá? E agora aqui, já chegando no final dessa aula, eu vou deixar essa imagem aqui desse ator. Se não me engano, ele é Dev Patel, né? Posso ter errado o nome, mas acho que o nome dele é esse. Vê como, vamos botar em preto e branco, ó, como você, a partir daqueles exemplos que eu dei, você consegue entender, certo? Então, como o rosto, ele, assim, com essa foto, a gente consegue entender esses conceitos, né? Então, você vê que aqui, basicamente, nós temos três valores, que é o valor do cabelo, que é bem escuro, que é o mesmo valor da sobrancelha, da barba, certo? Temos aqui o valor desse meio tom da pele, não dá para ver aqui, mas esse meio tom. Tem a luz principal, certo? E highlight, basicamente, é só, ele tem aqui, é no olho, né? Então seria, o highlight aqui no nariz não está com muita intensidade. Então, você conseguiria fazer essa figura só usando quatro tons, né? Tem a roupa também, que está bem clara, né? O segredo também seria o cabelo, a barba e a roupa. Então, é, além desse entendimento da luz e da sombra, como ela interage com objetos, né? Mas também as roupas, os objetos, tudo ali vai interagir com essa luz. Se fosse uma roupa de couro, teria ali várias áreas onde a luz ela bate, né? E cria aqueles desenhos, onde são as áreas mais claras e mais escuras da figura. Então você tem que ter esse entendimento
2 valores. Certo? Agora aqui no final da aula, eu vou fazer aqui um estudo aqui, na verdade é um processo acelerado. Eu vou tentar analisar essa imagem aqui dele e fazer um desenho usando como referência aqui e aplicando esses valores, né? Com essa paleta mais limitada, para que você consiga entender bem onde é o claro e o escuro da figura. Beleza? Eu vou acelerar o processo. Quando terminar, eu volto aqui. Tá? Vou fazer preto e branco mesmo. E a gente dar seguimento. Então, galera, voltamos aqui com o final da nossa ilustração, da nossa prática de hoje. Então, eu sugiro a vocês a pegar uma imagem aí na internet que tenha bem definida essa área de claro, escuro e tentar planificar ou fazer até mais geométrico essa figura para você entender aonde a luz está batendo, aonde a sombra está sendo projetada no rosto. Isso é fundamental
para o entendimento desse conteúdo, de valores. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado. Se tiverem feedback, dúvidas, coloca aí nos comentários que eu vou ter maior paciência em responder. Beleza? E nos vemos nos próximos vídeos ou numa live futuramente. Então, até a próxima e fui!